Revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram umas coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão."
Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Se recolha, irmã, irmão, a um tempo de silêncio, na oração. Invoque o auxílio do Espírito Santo para que te ajude, te auxilie nesse momento tão importante da sua vida, da nossa vida, para que compreendamos bem o sentido da Escritura. Supliquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para que nos ajude e nos faça compreender a Escritura, pois ela nos faz arder o coração e reconhecer o ressuscitado. Amém. Queridas irmãs e irmãos, fazemos nosso caminho pascal, ainda e de maneira mais desafiadora, chamados a dar testemunho de nossa fé no ressuscitado, nesse momento tão delicado da história do Brasil e do mundo, com a gravíssima epidemia do coronavírus. Hoje, o Senhor nos convida a entender e a aplicar em nossa vida o conteúdo da fé que professamos e como aplicar nossa convicção nele, Senhor, que foi rejeitado, perseguido, morto, pregado na cruz, mas ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por nós. Estamos hoje com o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Esse texto, chamado de O Caminho de Emaús, ou também chamado de o texto dos discípulos de Emaús, é na verdade a história ou o caminho da revelação do ressuscitado. Vejamos, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Esse povoado, ou essa aldeia Emaús, relatado aqui 11 quilômetros, pelos dados geográficos, alguns estudiosos bíblicos falam que provavelmente se trata de um povoado a 160 quilômetros de Jerusalém. Existe uma outra forma de interpretar que lugar é esse. Esses discípulos vão embora de Jerusalém, terminados os festejos da Páscoa. Voltam à vida comum. Mas, como muitos peregrinos que, encerrado o festejo da Páscoa, voltavam para os seus lugares, sua casa, sua vila, sua aldeia, sua cidade, esses também voltam, com uma diferença. Aqui eles não falam dos acontecimentos da celebração da Páscoa judaica no templo, mas no caminho eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E esse acontecimento, conversavam e discutiam, e o próprio Jesus se aproxima e entra na viagem deles. Sempre que prego esse evangelho, me vem, e este ano mais ainda, a imagem das viagens que fazemos de volta
para o nosso mundo, para o nosso íntimo, para dentro de nós, quando fazemos experiências de grandes e profundas frustrações. Comumente, quando experimentamos grandes frustrações em nossas vidas, nós viajamos para um lugar onde nos sentimos no direito de curtir essa frustração, de afundar-nos nesta mágoa, nessa dor, nessa perda. Nós estamos vivendo tempos de grandes frustrações no mundo, frustrações com o que a gente esperava do progresso e dos avanços da economia, os avanços e os progressos da ciência, da tecnologia, os avanços e progressos políticos, econômicos, culturais, e de repente tudo desaba. Inclusive as forças políticas desabam, como nesta semana. E para nós que experimentamos decepções e frustrações, sentimentos de derrota e fracasso, ele entra em nosso caminho. Me recordo aqui concretamente dos doentes, dos idosos, que queriam tanto o caminho da Páscoa, o festejo da Páscoa, a celebração da Páscoa, que se alegraram tanto com a notícia de que as missas voltariam neste domingo, e de repente recebem das paróquias a norma e a regra sanitária, que idosos, gestantes, mães que deram à luz recentemente e crianças até 7 anos, é recomendado e até exigido que não saiam de seus isolamentos, porque preservam suas vidas. Você que está aí chateada, chateado no seu, afundado no seu isolamento, decepcionada e decepcionado, alguns idosos até mandam mensagem brigando com a gente, dizendo que absurdo, a gente que caminha com a igreja, a gente que dá a vida pela igreja, agora não pode participar. Não pode, não é porque você não merece ou não tem direito. Não pode porque a igreja é responsável por guardar sua vida dos perigos que se impõem nos seus caminhos. E entre a sua casa e aqui, inclusive o ambiente da igreja, você corre risco. Então reze essa palavra e permita que Jesus entre também neste caminho que você está fazendo para dentro de você. Talvez pela primeira vez na sua vida, uma Páscoa, a Semana Santa, do domingo de Ramos, na verdade, a Semana Santa toda, o primeiro, o segundo e o terceiro domingo da Páscoa, você sem receber Jesus. Caminhemos. Versículo 16, desculpe. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Por quê? Porque as decepções cegam a gente. As frustrações cegam a gente. As mágoas, as perdas cegam a gente. Então Jesus perguntou, notemos o verbo, Jesus se aproximou, começou a caminhar. Jesus perguntou, aproxima, começa a caminhar, pergunta. Ele é o peregrino da Páscoa. Ele é o peregrino que mesmo você, impossibilitado de viver a sua Páscoa, ele se faz peregrino e vai nos seus caminhos. E ele pergunta, o que ides conversando pelo caminho? É bom lembrar que quem escreveu o Evangelho de Lucas é o mesmo autor do livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos dá aos cristãos da primeira comunidade o título de O Caminho.
Esse é o primeiro nome da igreja, o caminho. Quando alguém, nos primeiríssimos tempos, depois da ressurreição do Senhor, ia contar para o outro, dizia: eu pertenço ao caminho, eu participo do caminho. Era o nome da igreja. Eles escutam Jesus perguntar: o que ides conversando pelo caminho? Perceba a cena. Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: dá uma bronca em Jesus. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. A gente fica sempre muito chateado quando a gente passa por grande sofrimento, grandes dores, grandes perdas, e alguém entra na viagem da gente, se aproxima da gente, convive com a gente, e se faz de desconhecedor dos fatos tristes da vida da gente. Jesus pergunta, eles estão indo embora, abandonando a igreja, abandonando os apóstolos, indo embora para Emaús. Não compensou deixar tudo para seguir aquele tal Jesus. Agora ele entra no caminho e pergunta: o que vocês estão falando? Eles param a viagem com o rosto triste. Irmã, irmão, você experimente hoje Jesus entrar no seu caminho e perguntar a você também: por que você tem o rosto triste? Por que lhe caem lágrimas dos olhos? Por que você, depois que passou por aquela frustração e decepção, ou aquelas tantas decepções e frustrações, você entrou nesta viagem de tristeza, nesta viagem de olhar, de olheira nos olhos, de semblante tão abatido? Os discípulos reagem: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. E Jesus, no versículo 19, tranquilo, pergunta: o que foi? Os discípulos responderam. Eu fiz umas anotações aqui, a partir de um texto de um grande místico, um monge italiano, Enzo Bianchi. Ele diz que, quando Jesus pergunta: o que ides conversando pelo caminho? O Enzo diz: eles fizeram uma apresentação de Jesus formalmente impecável. Mas, na apresentação de Jesus que eles fazem para o peregrino, eles revelam por que é que eles estão cegos e tristes. Uma apresentação limitada ao seu mistério terreno, ao seu ministério terreno, desculpe. Olha o que eles dizem. Quando Jesus pergunta: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. A primeira parte é a grandeza. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno. Para eles, Jesus ainda não é o Senhor. É apenas o grande profeta. Todo mundo esperava, na tradição das interpretações da piedade do mundo judaico, esperava que antes do Messias chegar, o profeta, um grande profeta surgiria. E talvez o mais provável seria o grande profeta Elias. Eles
pensam Jesus ainda na linha de alguém que prepara para o Messias chegar. Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Relatam a responsabilidade das autoridades judaicas. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E aí eles mostram, versículo 21, a causa original. Como é que eles conviveram com Jesus, caminharam com Jesus tempos, escutaram e viram Jesus realizar obras, palavras, prodígios, milagres, sinais. Como é que pode alguém ter convivido com Jesus, ter testemunhado a grandeza, o poder de suas obras e continuar sendo um cego na fé? O segredo o evangelista Lucas conta. Versículo 21. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel do poder do Império Romano. Se você lê o livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo e segundo capítulo, quando relata a volta de Jesus para o céu, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos e está conversando com eles, falando: olha, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins do mundo. Os discípulos vão lá, puxam a túnica de Jesus, dá uma sacudida e diz: Jesus, é agora que vais libertar Israel? Aqui e lá nos Atos, mostra a razão do fracasso. Limitam o ministério de Jesus a uma atividade meramente terrena. E esse é o obstáculo. Irmã, Jesus tomou a iniciativa, irmão, de entrar no caminho dos discípulos. Jesus toma a iniciativa de puxar a conversa. Jesus toma a iniciativa de tentar ressuscitar os dois, que embora caminhando, estão mortos na fé. Às vezes você está na sua casa cuidando de tudo, até se estressando, mas está morto na fé. Permita que Cristo te ressuscite desta morte, das esperanças daqui de baixo. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, e Jesus não veio libertar Israel do poder do Império Romano. Jesus veio para a salvação do mundo, a salvação de todos os homens e mulheres, de Adão e Eva, os primeiros a serem sepultados, com o filho assassinado pelo próprio irmão, até o último no dia do juízo. Quantos de nós temos em Jesus uma esperança minguada, uma esperançazinha ordinária? Quantos de nós procuramos Jesus, chamamos a Jesus de Senhor, de Mestre, mas ainda Ele não passa para nós de um mero Messias terreno? E quanto nós no Brasil colocamos nossas esperanças nos Messias terrenos e somos dia por dia derrubado dessas expectativas. Essa semana, de novo, mostra para nós. Irmã, irmão, quantos ficam inimigos da igreja, inimigos do padre, inimigos dos bispos, inimigos do Papa, porque o Papa não se mostrou, os bispos, os padres não se mostraram a favor dos Messias deste mundo. Eu sou da geração que viveu um período dramático da história do Brasil e vivi na igreja, com a esquerda.
tive professores de teologia, formadores, padres e freiras, teólogos e teólogas, bispos, que punham o dedo no nariz da gente e dizia: se você não apoiar e não lutar e não militar nesse partido de esquerda e não lutar pela causa desse candidato da esquerda que representa os pobres e oprimidos, você nem pode comungar. Agora a gente escuta o dedo da elite branca no Brasil enfiar o dedo no nariz do padre e dizer: se você não apoiar esses líderes de direita, você não é verdadeiramente representante da igreja verdadeira de Jesus. Escravos do messianismo terreno, escravos cegos de uma esperança messiânica terrena, põem expectativas divinas em homens e mulheres miseráveis da corrupção e da fragilidade miliciana das potências do pecado aqui embaixo. E eles ainda desabafam e falam de uma frustração ainda mais profunda. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Fracasso, fracasso. Irmã, irmão, tem muita gente que transforma a sua vida na igreja em contador de história de fracasso. Conheço tanta gente. Contador de história de fracassos e de fracassados. Relatores e relatoras de esperanças fracassadas. Esperança frustrada. E mais do que uma esperança frustrada, um silêncio tremendo de Deus. Papa Bento XVI é quem melhor escreve acerca do silêncio de Deus, as experiências de grande desolação humana. Veja, versículo 22 diz assim. Continua o relatório dos fracassados. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram umas coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Eles o condenaram à morte e o crucificaram. Esperança frustrada. Mulheres foram de madrugada ao túmulo, tudo vazio, disseram que encontraram anjos. A ele ninguém viu. Há um silêncio de Deus nessa manhã. Sabe que meditando sobre essas mulheres que vão ao túmulo de madrugada, eu pensava nas madrugadas, não se assustem com o que eu vou falar, nas madrugadas que nós vivemos desde o retorno das eleições diretas. A madrugada que nós vivemos desde, a gente podia ir lá com Getúlio Vargas para frente, que é o populista por excelência, e a partir de Vargas, que suicidou, que era um grande Messias, que acabou suicidando, os que vieram depois dele, a empolgação dos presidentes eleitos, e depois o regime militar que veio anunciando uma madrugada e um dia novo que surgiria com o progresso, com a ordem, com o progresso, com o avanço, e agora a gente vai fazer esse país virar uma potência. Não deram conta os populistas, não deram conta os homens das armas, e ainda não deram muito
Resultado, não deram conta boa parte dos nossos eleitos. As solenidades de posse dos nossos últimos presidentes, a gente sentiu-se de madrugada com as mulheres no túmulo, naquela empolgação, aquele entusiasmo, aquele fervor. Mas o relatório que vem depois é uma esperança frustrada e um silêncio de Deus. E mais grave, porque para apoiar a esquerda, a gente manipula a igreja. Para apoiar a direita, a gente também quer manipular a igreja. Transformar a igreja em ferramenta ideológica de dominação. Perderam a fé por causa do escândalo da cruz. A ele, porém, ninguém viu. Perderam a fé por causa do escândalo do silêncio de Deus na madrugada de domingo, porque esperavam uma esperançazinha terrena, que ele fosse libertar Israel, que fosse dar um emprego para o meu filho, para minha filha, que fosse melhorar as coisazinhas para mim e para minha família. Esperanças terrenas. Jesus entra no diálogo no versículo 25. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Lembra Jesus, Tiago e André, Simão, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Jesus conversando com Moisés e Elias. Aqui Jesus falando de Moisés e de Elias e dos profetas, explica todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Eles perderam a fé por causa do escândalo da cruz. Os sofrimentos e as frustrações repetidas fez com que perdessem a fé por causa do escândalo dessas frustrações e da cruz. Mas a Escritura devolve o fogo da fé. Só a Escritura leva à compreensão do mistério de quem é Cristo e o que é que ele veio realizar e que poder tem a sua ressurreição. Jesus dirige aos discípulos uma pregação longa, uma pregação cumprida. Os discípulos, como discípulos de Jesus, também eram pregadores, mas pregadores do fracasso. E Jesus é o pregador da Escritura. Aponta na Escritura, e da Escritura, a própria Escritura aponta para Ele e revela quem Ele é. Isso é maravilhoso. Agora vem o desfecho, no versículo 28. Há 2 semanas, um irmão aqui da comunidade, o Teófilo, um homem adulto, já pai, organizado na profissão, um homem de busca espiritual muito grande, tem um esforço enorme de cultivar uma intimidade com o Senhor. Diz que fazendo a sua oração e rezando em casa, nas redes sociais, chegou o momento da comunhão espiritual. Ele fez a comunhão espiritual e sentiu-se aqui dentro da igreja São José.
e visualizou ele mesmo aqui na igreja, e ele se recordou que aqui dentro da igreja não tem uma pintura muito entusiasmada do ressuscitado. E é verdade. Até na Via Sacra que a gente tem aqui, que é bela a Via Sacra, mas o anúncio da ressurreição é fraco, é triste. É o mesmíssimo cenário, inclusive, do sepultamento. Não tem evolução, não tem progressão. Ele me perguntava: padre, o que significa isso? Eu questiono: cadê a simbologia da ressurreição? Cadê a força da ressurreição na igreja? Teófilo, desculpe expor sua questão para todo mundo, mas ela é importantíssima, porque ela não é só sua, é de muita gente. Jesus, pelos lábios e pelas mãos do evangelista Lucas, vai te responder: como é que a gente visualiza o ressuscitado na igreja? Não é através de imagem e de pintura. Desde tempos primitivos se instituiu a forma de visualizar e relacionar-se com o ressuscitado. Eu até pedi a ele que passasse essa semana passada inteira, indo e voltando no capítulo 24 de Lucas. Vamos lá. Versículo 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Depois de talvez um pedaço enorme do dia, com uma pregação explicando aos discípulos as passagens da Escritura, dos profetas e Moisés. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eu gosto, embora causa-me um profundo desconforto, essa ideia de Jesus fazendo de conta. Parece uma brincadeira de adolescente, de criança, de menino e menina. Versículo 29. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Irmã, irmão, essa talvez seja a mais poderosa oração para uma pessoa que se tornou, como o próprio Jesus fala aos discípulos: como sois sem inteligência e lentos para crer. O evangelista falou: os discípulos estavam como que cegos e não reconheciam Jesus. Esta é a oração para nós suplicarmos a cura de nossa cegueira, para nós suplicarmos do Senhor a cura da lentidão nossa para crer e da nossa falta de inteligência para compreender a Escritura. Suplicar dele, o Mestre, o Senhor: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Irmã, irmão, às vezes nós caminhamos numa empolgação danada tocando nossa vida, mas um dia a noite chega. Um dia o sol glorioso de abril se põe. Um dia a primavera termina, o verão acaba, o outono vem, o inverno rigoroso chega, a noite vem. Vem nas estações, vem no ritmo do relógio e do percurso do sol. A noite vem com o declínio da saúde, da idade. A noite vem chegando com as decepções que a gente tem com os messias deste mundo, de direita e de esquerda. A noite vem. A noite sempre vem. E a gente precisa invocar a presença dele. Fica conosco, Senhor. Se nós estamos cegos, não te reconhecemos, se nós somos sem inteligência e lentos para crer, e a noite ainda chega, sem o Senhor vai ficar muito pior. Fica conosco, Senhor. Mas o Evangelho vai contar dois segredos extraordinários.
Porque os discípulos agora, que lá no começo eram os que davam bronca em Jesus, tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu, agora eles chamam o peregrino para ser hóspede da sua alma, como diz as santas místicas, hóspede da alma. Fica conosco, já é tarde. 2 segredos, na verdade, 3 segredos que faz os discípulos descobrirem ou suplicarem do Senhor. Eles pensam que querem proteger Jesus do perigo da noite que chega, mas na verdade eles invocam a luz que entre na casa, na alma, no coração deles, para libertá-los da escravidão da cegueira, da lentidão para crer, da falta de inteligência para compreender a Escritura. Fica conosco, pois já é tarde, a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Ô irmã, ô irmão, se você der conta de ritualizar na sua casa hoje, fazer um rito de acolhida de Jesus. Depois que terminar a meditação desse evangelho, você ir lá na porta da sua casa, ficar do lado de fora do seu apartamento, da sua casa, fazer uma oração e apresentar a Jesus também as suas cegueiras, as suas decepções, a sua lentidão para crer, a sua falta de inteligência para compreender. E você abra bem devagar a porta e chame Jesus, diga para ele: Senhor, entra, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando, a noite do coronavírus chegou, Senhor, a noite da peste, da epidemia chegou, a noite da crise política, econômica, social, moral, ética, espiritual chegou, Senhor, entra na minha casa e conduza Jesus, acolha Jesus. Fale com Ele na intimidade de uma amizade que você fez durante uma viagem com uma pessoa que você descobriu extraordinária, porque provocou em você um dos segredos que o texto guarda até agora. Vamos ver? Vejamos. Versículo 30. Quando se sentou à mesa com eles, claro, é peregrino, que se tornou hóspede e que senta à mesa. Quando se sentou à mesa com eles, olha, preste atenção nos verbos, nos gestos. Tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. O monge Enzo Bianchi diz assim: olha que coisa impressionante. São os mesmos gestos da última ceia. Jesus entra para permanecer com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Aqueles com os quais Jesus sintetizou toda a sua vida gasta na liberdade e por amor, no caminho, aqueles gestos que Jesus simbolizou na Quinta-feira Santa, sintetizou na última ceia, na verdade na primeira grande ceia da igreja com ele, são os gestos conservados e repetidos como o tesouro preciosíssimo da igreja em memória do Senhor. Repito, tomar o pão, abençoar, partir e distribuir, são os gestos conservados e repetidos como tesouro preciosíssimo pela igreja em memória do Senhor.
e lhes distribuía. Aí acontece a revelação dos três grandes sinais de Cristo ressuscitado, Teófilo, na vida da igreja. Olha só, versículo 31. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, não são olhos, os órgãos da visão, dos sentidos da visão, está falando dos olhos da alma. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, os olhos da inteligência, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Por que comumente nós não temos ícones e pinturas do Cristo ressuscitado? Porque quando se toma o pão, abençoa, parte e distribui, dispensa-se a representação estética, porque se tem numa eficácia genuína, realmente presente, Ele, a pessoa, o Espírito, a divindade que é Cristo, o Senhor, corpo, alma, Espírito, divindade, no seu corpo e sangue consagrado sobre o altar. Essa é uma afirmação antiquíssima da igreja. Na verdade, o primeiro nome da missa no cristianismo era Fractio Panis, fração do pão. Aquele momento da fração do pão, o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, dai-nos a paz. Aquele momento deveria ser a recordação estonteante, deveria ser um transe, um êxtase da igreja, uma elevação da igreja diante do Senhor, que se faz presente nos gestos sagrados pelos quais Ele mesmo se constituiu Senhor e garantiu sua presença permanente, eternamente presente e atualizada na vida da igreja. Irmã, irmão, o que a gente faz quando encontra Jesus? Para que é que nós encontramos Jesus? Para que é que nós recebemos Jesus na Eucaristia? Diz o texto, versículo 32. Então um disse ao outro, presta atenção, agora vem a sequência dos três grandes segredos e milagres. Então um disse ao outro, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Primeiro mistério, primeiro segredo, primeiro sinal sobrenatural do Cristo ressuscitado na vida da igreja é a explicação e a pregação da Escritura que nós sacerdotes fazemos na missa. Se você tem ido à missa e a explicação da Escritura e a pregação da palavra se tornou um trem que não altera em nada seu coração, sua olheira, seu semblante triste, quando Jesus perguntou o que ides conversando pelo caminho, eles pararam com o rosto triste, olhando para o chão, e desabafaram, tu és o único peregrino que não sabe das coisas. Irmã, irmão, reconcilie com a pregação da igreja. Recoloque na sua vida o papel da pregação da igreja na sua vida. Recoloque o papel e a obrigação da igreja em lhe explicar o sentido da Escritura, pois só pelo sentido da Escritura o seu coração voltará a arder e te preparará para reconhecer Jesus ao partir o pão.
Por que essa friagem na igreja na hora da missa? Essa friagem, coração frio, mão gelada, alma petrificada em gelo. Porque não há mais zelo na escuta da pregação, não há mais coração que arde quando escuta a pregação e a explicação da palavra. E assim, não há o verdadeiro reconhecimento da presença real de Cristo na Eucaristia. E assim, não há o reconhecimento do para que existe a missa, que é o terceiro mistério, o terceiro segredo, a terceira graça revelada nesse texto de hoje. Versículo 33. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A palavra pregada e explicada, a Eucaristia recebida, partilhada e distribuída, e o voltar correndo para encontrar a igreja reunida. Sem igreja não há eficácia da Eucaristia. Todas as orações eucarísticas, depois da consagração, imediatamente após as palavras do Senhor que recordam a última ceia, o padre diz: eis o mistério da fé. Todas as orações eucarísticas, logo depois que a igreja responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. A igreja, o padre suplica o seguinte: celebrando agora ao Pai a memória, oração eucarística 3. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. A oferta do pão e do vinho, tá, gente? Não é do dinheiro, não. E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos um só corpo e um só Espírito. A oração eucarística 4 diz: olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, por este pão e este vinho, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Para que existe a missa? Qual é o primeiro milagre que a Eucaristia opera em sua vida? O primeiro é pôr você em íntima comunhão com o ressuscitado. O segundo, essa íntima comunhão com o ressuscitado só se mantém se você estiver unida e na comunhão da Santa Igreja. Mas esse é o tema da pregação de domingo que vem, o domingo do Bom Pastor. Você espere para o que virá. Estou preparando faz dias. Vou fazer um desabafo aqui. Muitas pessoas mandam para mim mensagens apaixonadas, dizendo: ai, que saudade da missa, de receber Jesus eucarístico, tanta vontade de ir à missa para receber meu Jesus, ai, que saudade de receber Jesus eucarístico. Eu tenho respondido para muitos: cuidado, não fique com saudade de Jesus eucarístico, sem ter primeiro um coração que arde ao ouvir a explicação e o sentido da Escritura na pregação, e sem a sua comunhão na igreja com o Papa, os bispos, os presbíteros. Irmã, irmão, tem muita gente que fez da hóstia consagrada um tótem. Fizeram da hóstia consagrada um tabu.
fizeram da hóstia consagrada um elemento estranho à fé cristã, à fé bíblica, à fé católica, à fé revelada. Fizeram da hóstia consagrada um trem sobrenatural que me dá sentimentos e emoções fortes. A hóstia consagrada tem que santificar seu coração, limpar e purificar seu coração e seus olhos da cegueira e da dureza, para que você volte a escutar a Escritura e a pregação da igreja. Escute a pregação da igreja, ame a igreja que prega para você, ame a igreja que te anuncia pela pregação e te dá o sentido da Escritura, e queira ficar em comunhão com a Santa Igreja, unido pelo corpo e sangue de Cristo, ao Santo Padre o Papa Francisco, o nosso Bispo Washington, os bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro. Veja que tem uma coisa antes da hóstia consagrada: a palavra que faz compreender quem é Jesus e faz arder o coração. E tem uma outra coisa depois da hóstia consagrada: a comunhão com a igreja. Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O que aconteceu no caminho? Jesus fez arder o coração pregando a palavra. Ai, que coisa bela! O centro da pregação é fazer arder o coração seu. O centro da pregação é pegar fogo de amor o seu coração. O centro da pregação é fazer arder em fogo de amor e de comunhão na igreja o coração seu. Sua experiência pode ter tudo. Sua experiência com Jesus no sacrário, sua experiência ao receber Jesus e voltar para o banco e ajoelhar. Mas sua experiência precisa da igreja. Sem a igreja você não é nada. Eu não sou nada, nós não somos nada. A missa te leva para a igreja, a comunhão. A missa, ao mesmo tempo que te põe na igreja, te leva de volta à comunhão da igreja com o corpo de Cristo. Irmã, irmão, tem uma palavra tão dura do apóstolo Pedro na segunda carta de hoje. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. Assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Amém. Feliz Páscoa. Alegria. O Senhor ressuscitado vivo está no meio de nós. Pela palavra pregada que faz arder o coração. Pela Eucaristia repartida no dom sobrenatural da Santa Missa, do altar, da graça e da redenção. O Cristo ressuscitado está presente na comunidade, os 11 reunidos com os outros. Põe-se na presença do Senhor. Fale para o Senhor que você necessita desse resultado. O resultado do encontro com o ressuscitado é o seu retorno à comunhão
a comunhão com a comunidade, a igreja. Tem muito católico que está odiando a igreja e o Papa porque as ideologias de direita, fala esse padre, esse bispo é de esquerda. Porque as ideologias de esquerda condenam e acusam. Esse Papa, esse bispo é de direita, esse Papa, esse bispo é de esquerda. E tem gente que, para aceitar o Papa, os bispos, o padre, o critério é a ideologia dos sistemas terrenos e mundanos, que leva sempre você a ser uma viajante, um viajante contador de histórias de fracassos, de experiências frustradas, um contador de história do silêncio de Deus em sua vida. Chega, encerre esse período e volte a Cristo pela palavra, pela Eucaristia e pela igreja. Volte para Cristo pela palavra, pela Eucaristia e pela igreja. Volte a Cristo pela palavra pregada, pela Eucaristia recebida e pela comunhão na sua igreja. Amém. Amém. Dê uma pausa nesse áudio ou nesse vídeo que você está ouvindo. Faça sua oração íntima com o Senhor. Faça até aquele rito de ir lá na porta e convidar Jesus para entrar na sua casa e permanecer com você e dissipar da sua casa toda tristeza, toda sombra, toda noite, toda peste, toda tristeza, toda decepção. Depois você professe a sua fé, rezando o creio, e termine voltando aqui para receber a bênção que eu vou dirigir a você no final. Fale com o Senhor, reze com o Senhor, o esposo da sua alma, aquele que entra para os aposentos, aquele que entra quando a noite chega para os aposentos e fica com a sua alma e regenera você. Ó belíssimo esposo. Escute de novo essa canção tão bonita que você ouviu domingo passado e reze com esta canção, falando para ele ficar com você, permanecer com você, o esposo, o belíssimo esposo de sua alma. Amém. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão é o meu tudo. Amado de minha alma, oh belíssimo esposo, mais belo que todos os homens. Santo, santo és tu, belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga
abriu a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim, que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o teu lago aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim um canto novo, um hino esponsal. Beijo tuas vestes que esconderam minhas misérias. Vergonha não há, me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor, de amor. Beija os lençóis que envolverão o teu corpo ferido de amor e cobriram meu coração, revestiram-me de realeza. Beijo teu santo sepulcro, testemunha da ressurreição. Quero ressuscitar também e encerrar-me dentro de ti. Quero em ti mergulhar e então renascer da tua chaga criadora. Descansar a minha alma em teu coração. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor. Belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde-me em teu lado aberto, em tua chaga de amor, de amor, chaga de amor, de amor. Na alegria pascal, irmã e irmão, invoco sobre você a bênção do Deus que é fonte de todo amor e graça. Deus que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E, vivendo agora retamente,
possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo, boa semana, permaneça no isolamento e na paz. Amém.